Descubra a maneira divina de libertar seu esposo e garantir a restauração milagrosa em 40 dias. Maria acordou antes mesmo do sol despontar no horizonte, como fazia todos os dias, com o coração pulsando de fervor. A capela, iluminada apenas pela luz suave de algumas velas, esperava por sua presença. Ela adentrou o espaço sagrado, seus pés tocando o piso frio, enquanto as figuras dos santos padroeiros, São Miguel Arcanjo, sua fé maior, a observavam silenciosamente. Maria se ajoelhou e, com as mãos levantadas ao céu, clamou com a força de sua alma: Senhor, operai um milagre na vida de João. Para ela, a transformação de seu esposo, que um dia foi um homem devoto, agora afundado em vícios e sombras, parecia um desafio monumental. No entanto, a resposta veio em um sussurro direto do céu. Uma voz suave a envolveu: ore por ele incessantemente durante 40 dias, e eu restaurarei seu coração. As lágrimas que escorriam pelo rosto de Maria eram de um misto de medo e esperança, mas ela se levantou cheia de determinação. A missão não seria fácil. Sua própria família a alertava: Maria, por que orar por quem não quer saber de Deus? Se afaste. Mas não importava. Maria decidiu que iria atrás da salvação de João. A capela tornou-se seu refúgio sagrado, e a cada dia as orações se tornavam mais ardentes. Os outros fiéis, tocados pela determinação de Maria, começaram a se juntar a ela. Um exército de intercessores formou-se, queimando velas em penitência, oferecendo sacrifícios em nome de João e clamando por sua libertação. Assim, os dias passaram em uma dança de fervor e desafio. Maria enfrentou momentos de dúvida que a levavam à beira do desespero. Parecia que suas súplicas caíam em um vazio profundo, mas, em uma noite de vigília, enquanto a lua iluminava a capela com um brilho etéreo, algo extraordinário aconteceu. Ela teve uma visão. Uma presença envolveu o ambiente, e Maria viu João, iluminado por uma luz celestial, abraçado pela paz. O coração dela disparou com a certeza de que algo estava mudando. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Maria saiu da capela com uma esperança renovada, mas ao voltar para casa, um novo desafio a esperava. O telefone tocou, interrompendo o silêncio sagrado. A voz trêmula do outro lado da linha a fez congelar. Maria, eu não sei como, mas eu sinto que algo mudou em mim. O coração dela pulou. As palavras de João eram só o início de uma transformação que poderia reunir todos ao redor da misericórdia divina. Enquanto esperava por mais detalhes, a ansiedade a consumia. O que aconteceria a seguir? Será que João realmente se deixaria tocar pela graça que ela implorara fervorosamente nos últimos 40 dias? O mistério de um milagre pairava no ar, e a fé de Maria se tornava cada vez mais inabalável. O silêncio que seguiu a ligação foi denso, quase palpável. Maria sentou-se no sofá, suas mãos tremulando ligeiramente enquanto a mente reverberava com a esperança e o receio que se entrelaçavam. O que aquele algo significava? Poderia ser a resposta que ela tanto aguardava? As perguntas faziam eco dentro dela, fazendo seu coração acelerar em um ritmo frenético. E como se o universo estivesse conspirando a seu favor, uma pequena brisa entrou pela janela aberta, trazendo um aroma de flores. Era como se Deus estivesse sussurrando ao seu ouvido: confie em mim. A cada segundo que passava, a expectativa crescia, mas a paciência se tornava um exercício de fé. O que seria preciso para realmente tocar o coração de João? Poucas horas depois, o barulho da porta a fez olhar. João entrou, com um semblante diferente. Ele parecia distante, mas ao mesmo tempo não tinha aquela expressão vazia que a preocupava tanto. Maria sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. A percepção de que ele havia se aproximado da luz, mesmo que ainda estivesse envolto nas sombras, encheu seu coração de esperança. Oi, Maria, preciso falar com você. A voz dele era baixa, mas a sinceridade estava presente. Ela assentiu, suas mãos se entrelaçando em um gesto involuntário de nervosismo. Claro, amor, o que aconteceu?
Lembrei de um tempo atrás, quando éramos felizes. Eu sinto falta daquela vida. Essa escuridão, essa luta, não é quem eu sou mais. Algo surgiu em mim e não consigo explicar. É como se uma luz estivesse tentando se infiltrar. Ele hesitou, como se as palavras não saíssem fácil. Em minha última noite, eu sonhei e você estava lá, orando por mim, como um brilho radiante ao seu redor. Maria sentiu seu coração se aquecer. Eu nunca deixei de orar por você. Esses últimos dias têm sido intensos e eu tenho fé que Deus está trabalhando em você. Não se afaste dessa luz que começou a entrar. Os olhos de João se encheram de lágrimas. Maria, eu quero mudar. Estou pronto para lutarmos juntos, para restaurar o que perdemos. As palavras fizeram Maria vibrar. Ali estava a força de um milagre. Mas então, um medo sutil a assaltou. Ele estava realmente pronto. O caminho para a restauração poderia ser difícil e cheio de desafios. O amor dele poderia superar suas limitações. Prometo que estarei ao seu lado em toda essa jornada, mas precisamos ter cautela e paciência. A escuridão pode tentar nos puxar de volta. Vamos buscar essa luz juntos, mas com sabedoria, disse Maria enquanto segurava a mão dele firmemente. João acenou, a expressão renovada pela determinação que a presença de Maria parecia trazer. Naquele momento, eles estavam conectados não apenas por laços matrimoniais, mas por um propósito que transcendeu a dor e a luta. O plano de Deus começava a se desenhar diante deles, mas sempre havia mais a ser revelado. Maria sentiu um impulso e decidiu levá-lo à capela. Afinal, ali era o lugar onde tudo havia começado. Uma vez lá, os dois se ajoelharam juntos, e Maria, com uma voz sólida e cheia de fé, começou a orar. Ela pediu pela libertação de João, pela sabedoria e pela proteção divina nesse caminho de volta. Enquanto oravam, uma nuvem suave pareceu envolver o ambiente. Os sinos da capela tilintaram, como se a própria criação se unisse à sua oração. O tempo parecia parar, e um calor doce tomou conta dos dois, como que abraçando-os em amor e esperança. Entretanto, algo no fundo da mente de Maria a intrigava, sentir que esse era apenas o começo. Uma voz sussurrou em seu coração: prepare-se, pois a tempestade pode não ter passado de vez. Ela respirou fundo, confiando que a luz estava começando a brilhar, mas que talvez eles ainda precisassem enfrentar mais desafios. O que mais estaria reservado para eles na jornada de transformação? Quais provas teriam que enfrentar antes de alcançar a total libertação? A resposta ainda estava em um mistério que aguardava ser revelado. Maria e João permaneceram em oração, envoltos por aquela nuvem de paz que parecia falar diretamente aos seus corações. A luz que havia começado a brilhar nos olhos de João era um sinal, sim, mas Maria sabia que na fé, muitas vezes o caminho se apresenta torto antes de se endireitar. Após alguns instantes que pareciam eternidade, Maria abriu os olhos. O ambiente estava quieto, mas a presença do Senhor era palpável. Ela olhou para João, que ainda tinha os olhos fechados, e viu as lágrimas escorrendo por seu rosto. Este era um sinal poderoso do que Deus estava fazendo no interior dele. João, ela disse suavemente, Deus está agindo em você. Sinta isso. É forte e real. O marido abriu os olhos e a limpeza da sua expressão refletia a água viva que estava agora enchendo seu ser. Ele sorriu, um sorriso que não aparecia há muito tempo. Maria, sinto como se um peso tivesse sido levantado. A cada oração sua, sinto que estou me desprendendo daquilo que me prenderam por tanto tempo. A voz dele estava firme. Maria assentiu, cheia de emoção. E agora, precisamos falar sobre o próximo passo. Vamos nos reunir com a nossa comunidade, com os irmãos. Precisamos de apoio, e mais do que isso, de amor. Voltar ao caminho é mais fácil quando não estamos sozinhos. Ela sabia que não seriam apenas os dois nessa jornada. A caminhada seria repleta de festins para a alma, e nas reuniões haveria pessoas que trariam encorajamento e suporte inabalável. Ao saírem da capela, Maria olhou para João e sentiu um misto de felicidade e apreensão.
Vamos então começar a partilhar com os outros o que o Senhor está fazendo. Mas lembre-se, João, a batalha é constante, e a luz pode ser ameaçada pela escuridão a qualquer momento. A cada passo, precisamos estar firmes e vigilantes. A expressividade no rosto dele expressava determinação. Estou pronto. Até os desafios que virão, enfrentaremos juntos. Não tenho dúvidas de que a unidade é nossa força. Lá fora, uma brisa mais forte soprou, como um lembrete de que a jornada seria repleta de provações. O céu estava parcialmente nublado, mas entre as nuvens alguns raios de sol se destacavam, como se o céu estivesse testemunhando sua determinação. Ao caminharem juntos, Maria sentia uma ansiedade crescente. Um novo pensamento começou a ganhar força na mente dela. E se a resistência vier de forma inesperada? E se os ataques espirituais chegarem de pessoas que amamos? Esse questionamento se aninhou em seu coração, insidiosamente. Como se ouvisse seus pensamentos, João parou e se virou para ela. Estamos prontos para qualquer coisa, Maria. O que o Senhor fez em mim é real. Não temos que temer. A voz dele era uma âncora em meio à inquietação que começou a surgir em Maria. Sim, mas precisamos ter uma estratégia. Os desafios não vêm apenas de fora. Também podem surgir de dentro. Vamos nos preparar em oração, jejum e fé. Precisamos nos fortalecer nas promessas de Deus. Ele acenou, como se estivesse absorvendo cada palavra. Os dois foram até uma cafeteria próxima e, enquanto se sentavam, perceberam as interações ao seu redor. Risadas infantis, casais conversando animadamente, a vida pulsava ao redor deles. Olhe para isso, João. Olhe para a beleza que há na unidade. Isso é o que queremos alcançar em nossa vida novamente. O coração de Maria se aquecia ao imaginar um futuro onde pudessem viver assim, cercados de alegria e amor. Com a semente da esperança plantada, começaram a discutir a ideia de se juntarem a um grupo de oração que havia na igreja. Frequentar encontros como esses nos dará apoio e nos manterá focados, além de permitir que Deus opere de maneiras que não conseguimos prever. Quando começaram a fazer planos, uma sensação de paz encheu o ambiente, mas no fundo de sua alma, Maria sabia que a caminhada ainda estava apenas começando. No entanto, uma voz familiar se erguia em sua mente, afirmando que perigos e desafios a aguardavam. A cada passo em direção à luz, a sombra poderia tentar acompanhar. O que estaria por vir quando começassem a abrir seus corações a todos? As palavras ecoavam: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa advertência parecia pulsar a cada batida de seu coração. O que mais o futuro reserva para João e Maria nessa jornada de transformação? Que tempestades invisíveis estariam se aproximando, dispostas a testar sua fé na construção do caminho que Deus havia escolhido para eles? Maria e João deixaram a cafeteria com uma sensação de leveza que os envolvia. Caminhavam lado a lado, mas, no fundo, havia um chamado mais profundo em seus corações. Era algo que não podiam ignorar. Era como se, a cada passo, o Senhor os estivesse guiando para um novo capítulo de suas vidas. Vamos orar antes de falarmos com a comunidade? Sugeriu Maria, sua voz suave, mas cheia de certeza. João assentiu, e logo encontraram uma pequena área com bancos de madeira sobre a sombra de uma árvore. O ambiente parecia perfeito, como se o próprio Criador tivesse escolhido aquele lugar. Ao se sentarem, Maria pegou as mãos de João, e juntos começaram a clamar ao Senhor. O pedido no coração de Maria era simples, mas poderoso. Senhor, guia-nos nesta nova jornada, que possamos ser luz na vida dos outros e também receber a luz que precisamos. Assim que terminaram a oração, uma sensação de júbilo tomou conta de João. Senti como se uma corrente de amor estivesse nos envolvendo. Ele olhou nos olhos de Maria, transmitindo uma profundidade espiritual que ela reconhecia. Era o próprio Deus se manifestando na unidade deles. Maria, emocionada, respondeu: Vamos levar isso para os irmãos. Precisamos compartilhar nosso testemunho, contar a todos o que ele está fazendo. A determinação em sua voz era forte. Ela já via a mudança não apenas em João, mas também na comunidade que o cercava.
Após algumas horas de planejamento e oração, o casal decidiu que se reuniria com um pequeno grupo de oração na igreja. À luz disso, um desafio começou a se formar em suas mentes. Como contar a sua experiência sem parecer que buscavam a aprovação? Como ser vulneráveis e ainda assim mostrar a força que Deus havia instigado neles? Quando chegaram à igreja, a atmosfera carregava uma mistura de expectativa e temor. Maria sentiu seu coração acelerar enquanto entravam no salão. As pessoas estavam reunidas, mas havia um clima de amor e acolhimento que a fez se sentir em casa. Os olhares se voltaram para eles quando Maria pediu um momento para compartilhar. Amados irmãos, começou ela, com a voz trêmula, João e eu queremos contar o que Deus tem feito em nossas vidas. Ele nos tocou de uma maneira que nunca esperávamos. À medida que falava, seu coração pulsava e esperanças estavam sendo semeadas no ambiente. No entanto, conforme prosseguia, Maria notou uma sombra se aproximando. Era um conhecido da comunidade, que sempre foi um tanto cético sobre mudanças. Maria, como você pode ter certeza que isso não é apenas uma fase? E se for só emocional? A pergunta pairou no ar como nuvens ameaçadoras. João imediatamente respondeu, e se for, ao mesmo tempo, a manifestação de uma nova vida? Precisamos ser abertos, não fechados. Jesus não chamou os perfeitos, mas os quebrantados. As palavras dele ecoaram, repletas de autoridade e vulnerabilidade. O silêncio se seguiu, um momento pesado de expectativa. Maria sentiu uma mescla de alegria e medo. Aqui estava a luta, uma tempestade dentro de um espaço tão sagrado. Mas havia algo mais. A esperança crescia em meio à tempestade. Outros membros começaram a se manifestar, com perguntas, com apoio e até mesmo algumas dificuldades que estavam enfrentando. Era a prova da unidade que Maria e João tanto desejavam, e a cada palavra trocada viam a força do Espírito Santo fluir. Mas à medida que o grupo se envolvia na conversa, Maria percebeu que o ceticismo do homem poderia não ser o único obstáculo à vista. Podiam haver outros desafios. O que levaria alguém a se rebelar contra essa luz? Essa pergunta silenciosa ecoava em sua mente. Ainda assim, um desejo crescia dentro deles. Era um convite divino a se unirem, não apenas para a oração, mas para crescimento mútuo. E naquele instante, Maria sabia que o diabo não estaria contente com aquela unidade. Com um fervor renovado, ela decidiu que seriam um farol para aqueles que buscavam esperança. Mas sua confiança ainda era testada. Quais seriam os próximos passos? Que desafios se aproximariam agora que tinham decidido abrir seus corações e compartilhar sua transformação? As sombras da dúvida ainda dançavam ao redor, como nuvens que não se dissipavam facilmente. Maria olhou para João, e eles sabiam que o ato de fé deles havia começado, mas o preço seria alto. O que mais poderia surgir à medida que se aprofundassem na experiência de se expor como nunca antes? Era um momento de virada. O que mais o Senhor tinha sobre o véu da adoração e do amor que se preparava para ser revelado? A expectativa pulsava no ar, deixando uma certeza. Estavam apenas começando a descobrir a verdadeira profundidade da liberdade que Deus havia prometido. O tempo que se seguiu foi como um sopro suave, uma brisa que trazia consigo promessas de renovação. As nuvens de incerteza começaram a se dissipar à medida que a congregação se envolvia mais e mais naquela conversa espiritual. Maria e João estavam testemunhando algo que pareciam ter apenas sonhado. A união dos irmãos, cada um partilhando a própria luta, o desejo sincero por transformação. Meus irmãos, começou uma senhora idosa, com a voz embargada pelas lágrimas. Às vezes, sinto que sou só uma sombra nesta igreja. Às vezes, me pergunto se meu esforço vale a pena. A humildade daquelas palavras trouxe um novo murmurinho à sala. Maria, sentindo a dor daquela mulher, respondeu com ternura. Você não é uma sombra. Você é a luz que brilha em meio à escuridão. E juntos podemos acender outras luzes. As palavras, simples mas profundas, tocaram muitos corações ali presentes. João, percebendo que as barreiras estavam sendo quebradas, disse: Vamos iniciar um grupo de encontros semanais,
para que todos possam compartilhar e se apoiar, uma oportunidade de crescer juntas na fé. A alegria começou a brotar naquele ambiente. Os olhares antes desconfiados agora se iluminavam. Era como se as sementes plantadas na conversa estivessem começando a germinar. Maria sentia que cada passo que davam era um ato de fé e coragem. Enquanto isso, uma pequena dúvida ainda permanecia na mente de Maria. Será que estamos preparados para enfrentar as forças que se opõem a nós? A sensação de incerteza estava ali, especialmente quando se lembrava das palavras do cético. A luta seria constante, e a adversidade poderia se levantar em quaisquer formas. Precisamos nos preparar espiritualmente, disse Maria calmamente. Vamos orar, ler as Escrituras e pedir a orientação do Senhor a cada passo. Precisamos estar armados para a batalha que está a caminho. João concordou, e juntos começaram a planejar a estrutura das reuniões. Ao redor, o grupo se comprometeu a participar ativamente. O velho espírito de comunidade começou a florescer novamente, como flores que renascem após a chuva. Mas enquanto a ideia do grupo tomava forma, uma inquietação se espalhou entre alguns. Um jovem com uma expressão fechada levantou-se. E se isso não funcionar? E se as pessoas não estiverem realmente interessadas, ou se o que vocês propõem não mudar nada? As palavras dele atingiram como um golpe, e o ar ficou pesado novamente. Maria prendeu a respiração, sentindo o peso da dúvida retomar. Mas João, com calma, falou. Você ouviu o que cada um de nós compartilhou aqui? Ninguém está pedindo perfeição. Estamos oferecendo nossa fraqueza, nossos fardos, e pelo poder do Senhor, seremos transformados juntos, um dia de cada vez. Havia sinceridade em sua voz, e aos poucos a tensão começou a se dissipar. O grupo começou a discutir estratégias, compartilhar experiências e construir uma rede de apoio. No fundo, a esperança estava renascendo. Enquanto os planos se moldavam, Maria olhou pela janela, observando a luz do pôr do sol. Havia algo mais naquele dia, algo além da simples união da comunidade. Era como se o céu estivesse pintado com promessas. Mas no coração de Maria, o medo sussurrava. E se o inimigo se levantar, o que acontecerá quando essa luz começar a incomodar as travas? Era uma pergunta recorrente que não a deixava em paz. E logo, a tensão daquelas interações frenéticas trazia um novo dilema. A unidade que estavam formando atraía tanto esperança quanto o olhar do adversário. Nessa dança de fé, ao mesmo tempo esperançosa e perigosa, eles precisavam estar prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse após a luz brilhar. Seria o amor realmente forte o suficiente para resistir à provação? O que mais o Senhor teria reservado para eles nos próximos encontros? Maria sentiu um tipo de eletricidade no ar, como se algo sobrenatural estivesse prestes a acontecer. O que mais estava se preparando para ser revelado naquele lugar sagrado? Enquanto o pôr do sol se despedia, o grupo tomava forma em meio a um ambiente repleto de emoções. Maria sentia algo pulsando, uma força que os unia de forma inabalável. Os testemunhos pessoais começaram a fluir, cada um trazendo à luz pores do sol que antes estavam escondidos em sombras. Era como se a cada palavra uma corrente de esperança fosse tecida, conectando aquele povo de forma espiritualmente profunda. Eu estou aqui porque não consigo mais carregar esse fardo sozinha, uma mulher admitiu, com a voz trêmula. A vida me parece pesada demais às vezes. Sua vulnerabilidade trouxe um silêncio carregado, e todos assistiram, com compaixão, enquanto ela deixava suas inseguranças se dissiparem. Maria tomou a dianteira mais uma vez. Sabemos que juntos somos mais fortes. Aqui não existirá julgamento, mas acolhimento. O Senhor nos direciona a cuidar uns dos outros. A palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Isso é um lembrete de que Ele está conosco. Numa explosão de sentimentos, aplausos e palavras de apoio inundaram a sala. A união gerava um calor intenso, e as lágrimas se misturavam com sorrisos. Cada membro começava a perceber que suas dores poderiam ser transformadas em testemunhos de fé e que, através da convivência, a cura não estava apenas em si, mas na comunhão.
Mas no fundo, um sentimento desconfortável persistia em Maria. Ela se lembrou da incerteza imposta pelo jovem que questionara a viabilidade do grupo. E se os desafios se tornarem maiores? O que acontecerá quando os darei a conhecer? O eco da dúvida ainda pairava em seu coração. Francisco chamou Maria, voltando-se para o jovem que havia expressado sua angústia. Se você ainda está preocupado, o que podemos fazer para que você sinta que estamos todos juntos nessa? O que você diria para alguém que está duvidando de seu próprio valor? Vamos abraçar esse medo e desafiá-lo juntos. Um momento de silêncio se fez. Francisco parecia surpreso com o chamado. Ele respirou fundo e olhou ao redor. Acho que precisamos falar mais sobre o que realmente nos impede de crer. Cada um de nós tem uma história de dor que pode estar impedindo a luz de entrar. Aquele clamor espontâneo faltado por Francisco ressonava em muitos ali. Maria percebeu que aquela não era uma reunião qualquer, mas um verdadeiro hino de libertação. A pressão começou a se dissipar e todos estavam prontos para se abrir, sem reservas. Os encontros disciplinares começavam a parecer bem mais do que um encontro na igreja. Era um lugar de cura e libertação. Ao final da reunião, Maria incentivou cada um a se comprometer em oração e convidá-los para compartilhar sua luta na próxima semana. Enquanto todos se dispersavam, um tipo de energia pairava no ar. As expectativas estavam elevadas, assim como a fragilidade dos momentos compartilhados sob a presença de Deus. Maria sentiu que a batalha estava, na verdade, se intensificando e não havia como voltar atrás. Senhor, Maria murmurou em seu coração, nós estamos prontos para o que vier, que nossa fé seja maior que o medo. Com a determinação renovada, ela se despediu de João e voltou para casa. Mas assim que fechou a porta atrás de si, um telefonema inesperado a fez parar. Era uma voz familiar, mas distante, alguém que ela não esperava ouvir novamente. E essa ligação pode mudar tudo. No eco de sua mensagem, uma sombra do passado começou a se erguer. O que aquela voz tinha a dizer? Estariam prontos para enfrentar mais um desafio que poderia ameaçar a luz recém-descoberta? Um mistério profundo se formava à frente, como se tudo o que haviam construído estivesse prestes a ser testado. Maria hesitou ao atender o telefone, o coração acelerado. A voz do outro lado do fio trouxe à tona lembranças e sentimentos que ela havia tentado enterrar. Oi, Maria, sou eu, a Ana, começou a mulher, sua voz trêmula de emoção. Eu sei que faz tempo, mas preciso de ajuda. As palavras de Ana causaram um turbilhão de lembranças agradáveis e momentos de dor. As duas haviam sido amigas próximas, até que os caminhos se separaram por causa de desentendimentos e mágoas não resolvidas. Maria sentiu um frio na barriga, mas algo dentro dela a impediu de desligar. O que está acontecendo? Perguntou, tentando esconder a insegurança. Meu marido, ele está passando por um momento difícil. A vida dele desmoronou, e eu não sei mais o que fazer. Sinto que estamos perdendo tudo, Ana confessou, e as lágrimas delas pareciam fluir através da linha. Eu me lembrei de você e do quanto você sempre acreditou nas coisas boas, mesmo nas piores situações. Por favor, me ajude. A intensidade do pedido fez com que o espírito de Maria se agitasse. Mal conseguia acreditar que Ana havia recorrido a ela após tanto tempo. Mas percebia que, naquele momento, não se tratava do passado, mas da necessidade do presente. Eu estarei com você. Vamos nos reunir e orar. Deus ainda faz milagres. Ela não sabia que suas palavras se tornariam uma verdadeira promessa de fé. A ligação terminou, mas Maria ficou ali, paralisada, meditando sobre tudo que havia sido revelado. O desafio era maior do que se imaginava. Não era apenas sobre ajudar Ana, mas sobre buscar cura para uma amizade fragmentada e lidar com um chamado divino que poderia afetar a vida de todos. Naquela noite, ao se deitar, Maria sentiu a batalha dentro de si. O medo e a dúvida vinham das sombras, tentando ofuscar a luz que começara a brilhar em sua vida e na vida do grupo. E se não conseguisse ajudar? E se a dor do passado ofuscasse o resultado do presente? Desesperada orou, Senhor, fortaleça minha fé, fala comigo e me dá coragem, que eu seja um canal da tua luz. Nas semanas seguintes, a expectativa tomou conta do grupo. Maria compartilhou a situação de Ana. Cada um tinha uma história, e a empatia fez com que se unissem em oração. Os encontros se tornaram mais intensos, transbordando de lágrimas e risadas, mas acima de tudo, de esperança. A luz que estavam buscando não era apenas visível, mas tangível na forma de abraços e palavras de afirmação. Na manhã de um sábado ensolarado, o grupo decidiu ir até a casa de Ana. O dia era promissor, como se o céu abençoasse aquelas almas dispostas a entrarem em batalha. Enquanto caminhavam, Maria sentiu os nervos pulsando em seu estômago. Cada passo parecia uma afirmação do compromisso que estavam assumindo. Ao chegarem, Ana estava sentada na entrada,
seu olhar carregado de dúvida e tristeza, mas também de um brilho tímido de esperança ao ver a comunidade reunida. Maria deu um passo à frente e com a voz firme disse: "Nós estamos aqui porque queremos ver Deus agir na sua vida e na vida do seu marido. Vamos orar juntos." Mas antes que o grupo pudesse iniciar a oração, uma sombra se aproximou e a tensão na atmosfera mudava. Um homem desconhecido, mas familiar, estava parado na porta. A expressão em seu rosto era dura e sua presença trouxe um frio na espinha de Maria. "Sabe onde está o meu filho? O que vocês estão fazendo aqui?" Ele perguntou com uma voz que cortava o ar. O desafio foi apresentado de forma abrupta. O que aquela presença significava? Estariam prontos para enfrentar mais uma prova de fé enquanto buscavam a libertação e restauração? O mistério aprofundava-se, e um novo capítulo estava prestes a se desenrolar diante deles. Maria sentiu que seu coração pulava no peito. O homem em pé na porta, aquele que parecia um estranho, trazia consigo uma carga de dor e preocupação que era palpável. Todo o grupo imediatamente se calou, os olhares se cruzando. Um misto de confusão e preocupação pairava no ar. O que responder? Como ajudar Ana, agora com mais um desafio à vista? Ana se levantou lentamente, seus olhos transbordando de lágrimas. A tensão aumentou. "É o pai do meu marido", sussurrou, com a voz embargada. "Ele está tão perdido quanto nós. Ele não entende." As palavras dela eram um apelo à compreensão, e a dor parecia descer como uma sombra sobre todos ali. Maria respirou fundo. O propósito daquele momento começou a se revelar. Não se tratava apenas de orar por um marido, mas por uma família inteira, fragmentada pelas adversidades. "Talvez o que precisamos fazer agora seja ouvir e entender", disse Maria, buscando sempre manter a fé viva. "Vamos nos juntar e ver como Deus pode trabalhar isso." O homem olhou para o grupo, seu olhar inquiridor se suavizando. "Vocês realmente acreditam em milagres?" Ele parecia surpreso, pressentindo a luz que aqueles estranhos poderiam trazer. Maria assentiu. "Sim, nós cremos, e acreditamos que há esperança, mesmo nas situações mais sombrias." Tomados pela coragem provinda do Espírito Unido, o grupo se preparou para dar o próximo passo. "Vamos orar juntos", pediu um dos membros. As mãos começaram a se entrelaçar, e como uma onda, o grupo se uniu em um círculo apertado, o calor do amor e da fé se espalhando entre eles. "Senhor", começou Maria, "trazemos diante de Ti esta família. Sabemos que a dor é real, a incerteza é pesada, mas também sabemos que a Tua luz brilha ainda mais forte no meio da escuridão. Que cada um aqui, na sobrecarga de suas dúvidas e medos, encontre conforto e esperança em Ti." Assim que terminaram a oração, um silêncio reverente se abateu sobre o grupo. O homem, visivelmente emocionado, desabou em lágrimas, seu exterior duro derretendo-se sobre a força da fé compartilhada. Ana o abraçou apertado e Maria sentiu um embalo de gratidão surgir em seu coração. "Não estou aqui para tirar o que é seu, mas para entender. O que não sabemos faz parte do que nos destrói", disse ele entre soluços. Era um momento de quebrantamento, um reconhecimento de que a batalha não era apenas com o mundo, mas também consigo mesmo. Com a oração, um novo elemento surgiu. Todo o ambiente parecia pulsar. Era como se Deus estivesse preparando o palco para um grande acontecimento. Cada pessoa ali sentia a intensidade do momento. Maria, em particular, percebeu que aquele não era um simples encontro. Era uma oportunidade divina que poderia transformar não apenas a vida de Ana, mas as peças da família que se perderam. Após um tempo de oração e partilha, o homem falou, desta vez com mais firmeza. "Se é verdade que há um milagre a caminho, eu quero fazer parte disso. O meu filho precisa saber que não está sozinho nesta luta." Os rostos acenderam-se de esperança enquanto todos assimilavam a mudança que estava começando a acontecer. Maria queria acreditar que, assim como um broto ressurge da terra, a restauração também poderia brotar dali. Mas antes que pudessem celebrar aquele momento especial, um novo desafio se ergueu no horizonte. O celular de Ana tocou, e o rosto dela se tornou uma máscara de preocupação. "É ele, meu marido." O tempo parecia parar enquanto todos aguardavam a revelação do que estava por vir. "A nossa batalha não acabou", pensou Maria, seu coração acelerando mais uma vez. O que será que Deus estava se preparando para fazer agora? Uma nova aprovação, uma segunda chance.
A expectativa estava no ar, como se todas as orações ainda não fossem suficientes. A verdadeira luta estava prestes a começar. E os próximos passos poderiam resultar em milagres que mudariam suas vidas para sempre. Ana havia se afundado em suas preocupações, com a mente a mil. O celular vibrava em suas mãos. Sua pulseira de fé parecia pesar mais do que nunca. E se ele não entender? E se ele não quiser ouvir? Pensou, sentindo o peso da dúvida. O grupo se aproximou cada vez mais. Suas expressões eram como um abraço que envolvia Ana, enquanto o pai do seu marido olhava, tenso. Vamos lá, Ana. Atenda, querida, incentivou Maria, sentindo a necessidade de empurrar aquela família em direção ao caminho da cura. Ana respirou fundo e, com a voz hesitante, atendeu. Alô, amor. Sua voz tremia, doença e amor misturados em uma só chamada. Do outro lado, uma voz grave e cansada soou, trazendo uma mistura de esperança e desespero. Ana, por onde você andou? Eu sinto sua falta. Enquanto Ana conversava, Maria se virou para o grupo, notando que os rostos estavam fixos, sua fé parecia estar em um fio. E, como se estivesse sentindo a energia do momento, alguém sussurrou. É agora, a hora do milagre. O murmúrio se espalhou, e em meio a isso, o pai do marido de Ana fechou os olhos, buscando algo além do entendimento humano. Ana tentou se concentrar no que seu marido dizia. As palavras dele se misturavam com as orações silenciosas do grupo. Ela podia sentir o peso de cada letra, cada sílaba, como uma espada cortante. Mais do que nunca, queria que ele escutasse a verdade. A dor que eles carregavam era um peso demais para suportar só. Eu estou aqui, amor. Juntos podemos encontrar uma solução. Não desista de nós. Suas palavras fluíram como um salmo de esperança, e entre lágrimas, Ana pôde sentir um raio de luz. Era como se algo se movesse dentro dela, uma certeza de que a luta não era em vão. Maria, fervendo de fé, decidiu que não daria espaço para dúvida. Vamos orar novamente. Precisamos nos unir nessa luta. A proposta ressoou como um chamado à ação. O grupo rapidamente concentrou suas energias em oração, entrelaçando novamente as mãos, formando uma corrente que pulsava com a força inabalável da esperança. Senhor, neste momento, pedimos por um renovo, por um milagre em meio a estas lágrimas. Traz à tona a verdade que liberta e cura. Que cada um escute não com os ouvidos, mas com o coração. Que a paz que excede todo entendimento encontre este casal e os conduza pela escuridão. Orou Maria, as palavras fluindo como um rio vivo. Enquanto a oração se intensificava, Ana sentiu uma onda de consolação cobrir seu coração. As ansiedades começaram a se dissipar como névoa ao sol. A conexão com Deus era palpável, como um abraço inexplicável que aquecia a alma. Ao terminar a oração, Ana olhou novamente para o celular, pronta para continuar a conversa. Entretanto, o que ouvira a seguir a deixou em estado de choque. Ana, estou pronto para voltar para casa. Cansei de lutar sozinho. Eu preciso de você, e eu quero que você me ajude nesta jornada. O grupo congelou por um momento. Aqueles não eram apenas os ecos das palavras amigas, mas um escrevendo repleto de promessa. O semblante de Ana se iluminou, mas, ao mesmo tempo, uma nova nuvem de emoção se acumulou. Está tudo bem, amor. Vamos encontrar o caminho juntos. Ali, sob o olhar divino, Maria pôde perceber que o milagre não estava apenas na resposta do marido, mas na transformação que ocorria em cada coração presente. Entretanto, um mistério ainda pairava no ar. O que mais poderia ser revelado nessa jornada? O que aconteceu a seguir seria um verdadeiro divisor de águas. A próxima chamada poderia mudar tudo. A expectativa estava novamente em alta. Como o amor supera as barreiras da vida? A luta final havia começado, e a fé coletiva poderia gerar uma realidade transformadora. Maria acordou novamente antes do sol, mas agora havia uma nova luz em seu coração. A jornada de fé havia se intensificado, e com ela a esperança de que milagres estavam a caminho. Nos dias que se seguiram, Ana e seu marido começaram a restaurar o que havia sido quebrado. A família, antes fragmentada, começou a se encontrar. Um novo espírito pairava sobre eles,
como um perfume doce que anunciava a chegada de algo maravilhoso. No entanto, Maria sabia que ainda havia muito a ser feito. O grupo de oração prosperava, as reuniões se tornavam momentos de confissão, lágrimas e risadas, e a comunhão se fortalecia. As orações não só traziam consolo, mas também um propósito renovado. Cada um compartilhar o seu fardo criava laços que eram mais fortes que aço. Uma tarde, enquanto se preparavam para mais um encontro, João, com a voz cheia de determinação, disse: "Estamos juntos nessa caminhada, mas devemos estar prontos. O inimigo não vai parar. Temos que armar-nos com a verdade e a esperança." Essas palavras ecoaram na mente de Maria, que se lembrava das advertências que sentira nos dias anteriores. Resistências, dúvidas e desafios ainda viriam. Durante as reuniões, pequenas provações surgiram. O jovem cético, Francisco, ainda lutava contra seu próprio desânimo. Mas aos poucos, a luz que brilhava nos olhos de João parecia iluminar a escuridão que o rodeava. "A fé é como um músculo, precisamos exercitá-la", disse João em uma de suas conversas, e essas palavras começaram a ressoar em muitos corações ali presentes. O grupo decidiu que, além de orar, deveriam ministrar uns aos outros. Maria assumiu a liderança nesse chamado, organizando encontros para compartilhar testemunhos pessoais. Durante um deles, Ana levantou-se e, com lágrimas nos olhos, disse: "Se não fosse pela fé que todos vocês colocaram em mim e no meu marido, eu não estaria aqui agora. Nós não somos sozinhos. A luta é comum e a vitória será coletiva." Os olhares se cruzaram e, em meio àquelas palavras de amor e resiliência, uma onda de esperança inundou a sala. Cada um começou a contar suas histórias, suas dores e vitórias, e logo a atmosfera se tornava tão vibrante que Maria quase podia sentir as correntes da opressão sendo quebradas. Então, um dia, em uma noite já cheia de amor e partilha, enquanto oravam, um inesperado telefonema interrompeu o momento. Maria, ainda radiante, atendeu. Era a voz familiar de Ana, agitada e emocionada. "Maria, o meu marido quer vir à reunião. Ele está pronto para se abrir e receber o que Deus tem para ele." Maria sentiu seu coração vibrar. Era um novo passo na jornada de restauração e, ao mesmo tempo, uma oportunidade divina. Todos estavam prontos para acolhê-lo. "Preparem-se, irmãos. O Senhor está fazendo algo grande", exclamou, sua voz firme e cheia de fé. Quando o marido de Ana chegou, o clima foi de acolhimento e amor. Ele estava nervoso, mas Maria lembrou que seriam todos um só corpo naquele momento. A oração começou, e à medida que falavam palavras de encorajamento, a atmosfera se iluminava. "Senhor, que a tua paz alcance o coração deste homem, que a sua vida seja transformada pela tua presença", clamou Maria. Assim que a oração se encerrou, os olhos do homem brilharam com lágrimas. "Estou cansado de lutar sozinho. Hoje eu quero caminhar com vocês. Quero aprender. Quero ser eu mesmo de novo." O grupo chorou e celebrou. Um alvoroço de alegria e gratidão encheu o ar. Ali, um novo pacto de fé se formou. Não eram apenas exclamações, mas um compromisso genuíno de caminhar juntos, de enfrentar adversidades como uma família. Maria sorriu, sentindo que algo extraordinário estava se instaurando ali. Era a prova de que a luz sempre prevalece sobre a escuridão. Naquele dia, o ciclo de transformação se fechou com um novo começo. O grupo, agora unido por uma fé inabalável, decidiu realizar um evento comunitário para compartilhar o que Deus estava fazendo. Eles o chamaram de Noites de Luz, onde a palavra seria entregue, testemunhos seriam compartilhados e todos seriam convidados a experimentar a graça de Deus. Maria ficou no centro da organização, animada e cheia de expectativa. "Esse evento será um farol. Aqueles que ainda estão na escuridão precisam ver a luz", exclamou, enquanto os preparativos aconteciam. Os dias se transformaram em semanas e Noites de Luz se tornaram um marco na vida da comunidade. Famílias voltaram a se unir, pessoas quebrantadas encontraram esperança e a presença do Senhor se manifestava em cada testemunho e cada oração. Finalmente, no auge de tudo isso, Maria, sobre a luz da lua, orou por gratidão. "Senhor, somos testemunhas do teu grande amor e a transformação em tantos corações, que possamos ser sempre a luz em meio às trevas.
E ali, no silêncio sagrado da noite, a resposta que esperava ecoou em seu coração. A missão estava apenas começando, mas a jornada tinha sido gravada em seus braços como um selo da fidelidade divina. Maria e João, Ana e seu marido, Francisco e tantos outros se tornaram portadores da luz, prontos para enfrentar o que vier. E naquele momento de união, souberam que quando Deus chama, até mesmo os maiores desafios se tornam testemunhos de sua grandeza. Em um dia ensolarado, Maria olhou ao redor e viu as flores repletas de cores e um céu claro. Algumas nuvens ainda pairavam, mas o sol brilhava com a certeza de que a luz nunca é apagada. Estavam prontos para novos desafios, novos milagres e um futuro cheio de promessas. A jornada era divina, e eles sabiam que juntos, cada um fazendo a sua parte, poderiam alcançar até os mais profundos abismos de dor com um amor indestrutível. E assim, com corações abertos e fé renovada, Maria e sua comunidade deram passos firmes para o futuro que Deus havia preparado, certos de que a luz deles poderia mudar o mundo. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Você precisa fazer parte desse movimento.